Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu estive aqui agora lendo a palavra de Deus no livro de Jó, porque eu tenho conversado muito com o Espírito Santo de Deus, tenho perguntado, conversado, porque Ele é o meu conselheiro, é Ele que me dá todo o discernimento do que está acontecendo. Então eu tenho conversado muito com o Espírito Santo de Deus. E Deus, querido, está falando conosco, a igreja dele na face da terra, nos mínimos detalhes. Só que a igreja está adormecida, a igreja não está conseguindo perceber o que Deus está falando. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina a congregar. E Deus tirou isso de nós. A palavra de Deus nos ensina a viver em comunhão, a cumprimentar nossos irmãos, ósculos santos, com a paz do Senhor. Hoje você não pode pegar na mão do irmão, você não pode abraçar um irmão cumprimentando. Por que isso está acontecendo, querido? Por causa do vírus? Meu Deus do céu, querido. Eu creio no Deus que eu sirvo. Se for da vontade de Deus jogar esse vírus por terra, Ele manda uma chuva. E com essa chuva cai todo o vírus por terra. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da natureza, do homem, dos animais. Ele criou tudo, queridos. Então está ainda na terra porque Ele está permitindo e Ele está falando com a igreja não está entendendo a voz de Deus. Meu Deus do céu, querido. Estava lendo aqui no livro de Jó, no capítulo 42, quero estar lendo aqui com os irmãos rapidinho. Preste atenção, querido, nessa palavra. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, Jó falando com Deus, querido, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O 6 chama mais atenção, Jó falando com Deus, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí nós vemos aqui no versículo 7, Deus já mandando os amigos de Jó oferecer sacrifícios a ele. E aqui no versículo 10, querido, Deus já está conferindo para Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus deu ele em dobro. Por quê? Porque ele teve uma conversa franca com Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. Queridos, Joaquim falou, Senhor, eu falei daquilo que para mim era maravilhosíssimo, era o certo. Mas agora eu vou te perguntar e peço que o Senhor me ensine. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu, querido, daquilo que ele tinha falado. Jó olhou para dentro de si, para dentro do teu coração. Você não está ouvindo a voz de Deus. Deus não quer que você vá na igreja cultuar Ele. Por quê? Você já se fez essa pergunta? Você já virou para o Espírito Santo de Deus e já perguntou por quê? Por que eu não posso ir no templo adorar o Senhor? Se para você estava fazendo de todo o coração. Queridos, você não pode apertar a mão do teu irmão. Você não pode abraçar o teu irmão. Por quê? Queridos, Deus está falando conosco. Quantas palavras dos pastores que os irmãos ouviam, mas na primeira oportunidade que tinham no outro dia já estava falando mal do pastor. Quantas pessoas na igreja que ao invés de você cumprimentar, você vira o rosto. Deus não vê você como as outras pessoas vê. Deus tem um olhar diferente para conosco, querido. Ô meu Pai, preste atenção numa coisa. Jesus, o olhar de Jesus para os pecadores
Quando ele estava no alto da cruz, de braços ali abertos, sendo crucificado, prestes a entregar o Espírito a Deus, ele vira para o Pai e fala: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O olhar de Jesus para os pecadores. Agora preste atenção no olhar de Jesus para os religiosos da época, para aqueles que achavam que eram santos da época. O que Jesus falou com eles? Raça de víboras, vocês me adoram só de boca para fora e não de coração. Vocês querem ficar nas praças se apresentando. Queridos, vamos ouvir o que Deus está falando conosco nesse tempo. Deus está chamando a nossa atenção. Não adianta eu estar dentro da igreja e no outro dia estar falando mal dos irmãos da igreja. Não adianta eu apertar a mão do meu irmão, não adianta eu abraçar meu irmão dentro da igreja ou fora da igreja e na primeira oportunidade estou falando mal dele. Isso é hipocrisia. Deus não te vê como eu vejo, eu sou ser humano. Para mim você pode estar me abraçando ali e eu vou achar que aquilo é sincero, mas Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que está no teu coração. E quando você fala mal de mim mesmo, me abraçando, Deus olha para você e fala: meu filho, eu te amo. Por isso vai acontecer algumas coisas para que você entenda que eu quero te salvar. Deus está falando com a tua igreja nesses dias de hoje. Não tampe os teus olhos, não tampe os teus ouvidos para a voz de Deus. Faça uma análise de você mesmo. Converse com Deus como Jó fez. Jó conversou com Deus: Senhor, eu falei daquilo que eu achava que era certo. Talvez você está fazendo coisas dentro da igreja que você acha que é certo, mas não é. Talvez você está cego a ponto de falar mal do teu pastor, de falar mal dos irmãos, de falar mal da liderança da igreja. Queridos, Deus está falando conosco nesse tempo. Vamos ter a humildade que Jó teve. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Vamos buscar o conserto. Porque esse vírus para Deus não é nada. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele quiser nesta noite, Ele já entra com providência e amanhã já não tem nada mais. Ele é Deus. Ele é sobre tudo e sobre todos. Queridos, Ele é Deus. Ele está chamando a nossa atenção. Nós vamos fechar nossos olhos quanto a isso. Queridos, medita nessa palavra. Jó perdeu tudo. Perdeu sua saúde. Enquanto ele não entendeu que ele falava, muitas das vezes achando que estava falando certo e não estava. Enquanto ele não teve uma conversa franca com Deus, que ele não se arrependeu, Deus não mudou a história dele. Querido, no nome de Jesus Cristo, essa história de Jó é para chamar nossa atenção nesse tempo. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos fazer uma análise das nossas vidas dentro da igreja. Vamos pensar naquele irmão, querido, que muitas das vezes eu falei mal sem ele nem merecer que eu falasse. Muitas das vezes eu persegui e ele não merecia perseguição. Isso é hipocrisia e Deus está chamando a nossa atenção para esse tempo que se chama hoje. Vamos nos arrepender, consertar as nossas vidas, pedir perdão a Deus e consertar com nossos irmãos. Arruma um jeito, telefone, mande mensagem, mas conserte no nome de Jesus Cristo, porque isso que está acontecendo não é nada para o Deus que nós servimos, pois Ele é o Criador de todas as coisas. No instalar de dedo, Ele some com tudo que está no mundo. Ele é Deus. Que no nome de Jesus você preste mais atenção naquilo que Ele está falando com esta geração. Deus está chamando a nossa atenção para algo que está dentro do nosso coração. Que Deus, no nome de Jesus, nos ajude a ter esse discernimento e nos ajude a buscar um conserto. Que Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus Cristo, e te fortaleça. Amém.